Olá, sou o Vasconcelos do Portal GoCursos e vou apresentar para vocês aqui mais um módulo de implementações que eu desenvolvi, né? O 10º módulo de implementações para o sistema de gestão de cobranças e empréstimos. É um dos sistemas que eu mais tenho implementações e que eu mais recebo sugestões para poder estar implementando recursos, né? E dentre dessas sugestões que eu recebi recentemente e que vi que era bem interessante aqui para o sistema, é a separação, tá, das informações aqui por usuários. Então, tem alguns clientes que utilizam o sistema, né, e eles cadastram alguns outros corretores. E da forma que o sistema estava até então, todos os clientes aqui, todos os usuários que eram cadastrados dentro do sistema, então vamos supor que você tivesse lá uma outra pessoa que gerenciava o sistema junto com você. Ela também veria os clientes, veria os empréstimos, veria as informações aqui de conta, o financeiro, né? Veria tudo ali, né, de todos os usuários, tá? E o que eu fiz foi dar uma opção agora dentro dessa implementação para que você consiga separar isso. Então, na hora que você cadastra um usuário, daqui a pouco eu vou mostrar tudo isso, você pode definir ali se aquele usuário vai ter a permissão de visualizar todos os dados ou se ele vai visualizar somente os dados que ele estiver cadastrado, tá? Então fica bem interessante. Com isso, eu também coloquei uma opção de você definir uma comissão, tá, de empréstimo. Então, quando você cadastrar um novo corretor, né, um novo usuário, você tem a opção, por exemplo, de definir uma comissão para ele do que ele vai receber com aqueles empréstimos que ele estiver lançando. Isso é opcional, tá? Você pode colocar um valor ou não ali para ele poder gerar essas comissões. Aí vai ter um relatório dela também, né? Eu coloquei algumas outras coisas menores, porque isso aqui é o foco principal dessa 10ª implementação. Mas tem algumas outras coisas também que são interessantes, como o botão para poder gerar cobrança nas contas aqui que estão vencidas. Então você consegue filtrar as contas aqui que estão vencidas e gerar a cobrança de forma mais rápida, tá? Lembrando que ele tem toda a parte de cobranças automatizadas, né, que são aquelas cobranças recorrentes que já acontecem ali, lembretes de vencimento, tudo isso já de forma automatizada no sistema. Mas se você quiser fazer uma coisa mais manual, né, você consegue filtrar essas contas que estão vencidas e dar um alerta ali para aqueles clientes também, tá? Mas já tem esses lembretes automatizados dentro do sistema, que é coisa que eu não vou falar aqui, porque tem já nos outros vídeos de explicação aqui, né, demonstrativo do sistema. Aqui eu vou explicar e mostrar somente o que entrou de novo nessa 10ª implementação. Aqui tem a página somente com os clientes também que estão em débito. Eu fiz um filtro ali também, vou mostrar. Opção para retirar clientes do disparo. Então, o que me passaram foi o seguinte, às vezes a corretora aí de empréstimo ela faz um acordo com o cliente, tá? Então o cliente vai pagar aquele débito que ele tem, né? E aí naquele período você não quer que ele fique recebendo os disparos de cobranças. Então tem como agora aqui no cadastro dos clientes vocês retirarem, tá? Colocar lá, por exemplo, para ele não receber esses disparos. E aí depois você pode voltar, né, a marcar para ele poder receber, ele volta a receber normalmente. E também o detalhamento nas mensagens de cobranças recorrentes. Isso é para quem usa o sistema para cobrança recorrente e não para empréstimo. Então, quando você gera uma cobrança, vamos supor que tem um cliente que ele paga, por exemplo, um aluguel para você mensal, mas ele paga também uma outra conta que é de internet. Então, ele tem duas cobranças recorrentes que são feitas para ele. Antes, não tinha uma descrição para poder definir na hora que gerava as cobranças para ele, né? Qual era aquela conta, se ela pertencia a um aluguel, por exemplo, ou se ela pertencia a uma outra situação. Tá? Agora já tem, então também foi uma necessidade que aparece, né, mais com o uso mesmo aí do sistema no dia a dia. Então é por isso que eu gosto de pegar essas sugestões, né, para a gente poder estar deixando o sistema mais completo, porque quem usa o sistema no dia a dia é que vai saber fazer um levantamento melhor aí, tá, dessas necessidades. Vamos lá. Essas informações que são separadas aqui por usuários, né, primeiramente, eu estou aqui com o administrador. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, em empréstimo, só uma coisa importante, tudo, né, em questão aqui em relação a valores e a dados, tá, são tudo fictício, é somente para poder demonstrar para vocês mesmo o sistema. Então, não tem nada aqui, nenhuma informação aqui que seja válida, tá? É tudo fictício, somente para poder demonstrar. Aqui, então, quando você entrar em cobranças, empréstimos, clientes, né, etc., ele vai mostrar tudo, porque eu estou logado com o administrador. Mas se eu vier aqui e criar um usuário, e com esse usuário eu definir aqui, ó, essa opção que ele vai visualizar tudo igual a não, significa que ele só vai poder visualizar as informações que ele lançar. Então, se esse campo estiver como não, tá? Foi o que eu fiz aqui para esse corretor teste, então coloquei ali que ele receberia não, ó, e isso vai fazer com que ele só visualize
as informações que ele lançar. Então, ele não vai visualizar as outras informações ali. E aqui nós temos algumas opções também para nós podermos definir, né, a comissão e outras situações. Então, vou ver porque que ele pegou isso aqui, ó, com esse valor. Eu vou fazer os testes aqui por onde ele está hospedado, se vocês quiserem também. Então, eu já subi lá com as modificações, é empréstimos.sistemazul.com.br. A gente vai aparecer aqui os dados de usuário, né, para a gente poder fazer o acesso. Só que eu vou fazer o acesso agora não com o administrador, mas com esse outro aqui, que é um corretor, tá? Aonde quando ele entrar aqui no painel, ele já vai ter os recursos de forma separada, independente. Então, ele só consegue visualizar as informações que são pertinentes ali a ele. E as páginas também, aquela outra situação, ela continua totalmente funcional, tá? Que é a situação do administrador poder definir para o usuário quais são as páginas que ele vai poder acessar. Então, eu falei que ele vai poder acessar os empréstimos, as cobranças recorrentes, os clientes e o financeiro. Mas, quando ele entrar aqui, por exemplo, em cliente, ele só vê o cliente que ele cadastrou. Ele vai conseguir cadastrar outros, mas ele só trabalha com os deles. A mesma coisa aqui, se ele gerar um relatório, é a mesma situação. No relatório, tanto daqui quanto os relatórios financeiros, tudo que ele vai visualizar é somente os que ele cadastrou, tá? Assim como os relatórios. Lembrando que esse sistema também tem a parte do aplicativo, que eu já coloquei nas implementações anteriores. Então, é o endereço dele /app, você consegue instalar ele no celular, tá? E também tem o aplicativo do cliente que eu fiz na implementação anterior, que é o endereço do sistema /app_cliente. E ele também consegue instalar, caso ele queira, o aplicativo para facilitar o acesso. Então, essa primeira etapa, que são as informações separadas por usuário, é isso aí que eu expliquei. Inclusive, se você acessar, por exemplo, aqui, deixa eu atualizar ele para ele poder recuperar aqui. Ah, ele não vai recuperar não. Quando vocês forem entrar, eu vou colocar para já poder aparecer em modo teste, aí ele já fica com essas informações preenchidas. Tá? Isso aqui que ele mostra, que é o dashboard, quando eu clico aqui ele mostra as informações, tá? Tudo como eu falei são fictícias aí. Ele vai puxar, tá? Assim como o gráfico, o recebimento e tudo mais, de acordo com o usuário. Então, se o usuário, se você definir aqui, ó, que ele vai ter permissão para poder acessar essa página aqui da Home, quando ele fizer o acesso lá através aqui do usuário, né, do corretor ali que só visualiza as informações dele, ele vai só conseguir visualizar esses dados aqui, ó, quantos clientes ele cadastrou, né, as informações de vencimento, tudo somente dele, tá? Então a Home também, que é o dashboard, desde que ele tenha permissão para poder estar ali, ele vai conseguir visualizar somente os dados aí dele. Aí tem essa opção de comissão de empréstimo. Então, aqui, ó, tanto por aqui quanto pelo aplicativo, quando você for cadastrar um novo usuário, você vai ver uma opção aqui, ó, chamada comissão, e uma outra opção abaixo, vou explicar as duas de uma vez, tá? Que é dados para pagamento. Isso aqui é para quando você for efetuar o pagamento de comissões dele, aparecer lá a chave Pix dele ou a conta que você associou aqui. Fica mais fácil, né, para poder efetuar esse pagamento. Então, vamos supor que esse corretor, eu estou cadastrando um novo corretor, e ele vai ganhar 20% de todo o pagamento ali que o cliente fizer. Esses 20% é o valor em cima do lucro obtido pelo empréstimo. Então, se você fez lá um empréstimo, por exemplo, de R$1.000 a 10% de juros, né, e o cliente vai pagar as 10 parcelas, por exemplo, de 110, tá? Desse lucro que é gerado, é que vai sair essa comissão dele. Eu fiz o cálculo dessa forma, mas se você quiser trabalhar com outro tipo de cálculo, não tem problema, tá? É importante aí quem tiver tempo. Eu faço sempre essas implementações em videoaulas, então eu gravo todo o passo a passo daquilo que eu estou implementando, tá? Então, se você quiser, né, modificar alguma coisa, é interessante tirar um tempinho para poder assistir essas aulas. Claro que você já recebe o arquivo finalizado, concluído aí, né? Mas para quem quiser mudar algo em relação ao que eu estou mostrando aqui, é interessante assistir as aulas para vocês conseguirem mudar, tá? Então, aqui, quando você tiver, por exemplo, no cliente lá, que você estiver dando baixa no pagamento dele, né? Então, aqui, vamos supor que teve um recebimento e aí você recebeu aqui mais um valor do empréstimo. Na hora que eu receber 10% dos juros que foi gerado aqui, 10% que eu estou falando 10 porque lá eu coloquei 10, tá? Vai ser uma comissão. Então ele coloca como comissão. Aí nós vamos ter aqui em financeiro, comissões, que foi o novo menu que entrou, né? E ele vai lançando elas aqui. Ó. Aí você pode filtrar essas comissões por data, né? Por funcionário, esse aqui não tem nenhum, mas esse aqui já tem algumas, gerar um PDF de relatório dessas comissões, tá? Por exemplo, somente as pendentes, aí você consegue gerar um relatório só das pendentes, somente as que foi paga dentro de uma determinada data, né? E assim vai. Então aqui, a nível gerencial, você consegue trabalhar isso. Ou até fazer o seguinte, colocar aqui para poder baixar as comissões dentro daquele período. Então você não pagou nenhuma comissão para ele esse mês. Na hora que você clicar em baixar, tem que selecionar o funcionário aqui primeiro.
Quando você selecionar ele, clicar aqui em baixar, ele já puxa qual é o total de comissão que falta para ele. Tá? Como é R$10 de lucro que estava dando cada parcela, ele colocou só R$1 aqui, ó, porque eu fiz com um valor mais baixo mesmo. Então ele colocou R$1 ali, né? E aqui você tem a opção de baixar de forma individual aquilo que você foi pagando ou fazer a baixa de todas as comissões de uma só vez. Clicando aqui, ele vai mostrar também as informações, tá? Lembrando que é tudo fictício. E aqui ele vai mostrar, caso tenha associado alguma chave Pix, a chave Pix dele para facilitar o pagamento aí dessas comissões. Então é mais o controle mesmo dessas comissões que tem aqui, né, para poder fazer essa estrutura. Aí no mais as outras informações aqui, ó, é um botão para cobrança, né, nas contas vencidas. Então aqui, ó, nós temos receber vencido e eu não tinha um botãozinho para poder gerar cobrança, tá? Na hora que clica aqui, ele gera a cobrança lá para o usuário. Então é bem simples ali. Para o usuário não, né? Para o cliente que está relacionado a ela. Mas tem as cobranças que já são feitas de forma automatizada também. Página somente com os clientes em débito. Então aqui nós temos uma página que são clientes débito. Então todos os clientes que estão em débito, ele vai filtrar esses clientes aqui. E se você quiser fazer uma cobrança, na hora que você clicar aqui, ó, ele vai mostrar as contas dele, tá? E aí você consegue também cobrar de forma manual, caso você queira, ou fazer alguma outra modificação em cima dessas contas desse cliente que estiver vencido. Então fica mais fácil para você filtrar ali. Opção de retirar os clientes no disparo, beleza. Aqui nós temos então, quando você cadastra o cliente, essa opção aqui, ó, bloquear disparo, ou na hora que você for editar, tá? Então, se você colocar o bloquear disparo igual assim, pronto, ele não recebe nenhuma notificação de mensagem via WhatsApp, que são essas mensagens de cobranças automatizadas que tem ali. E o detalhamento das mensagens de cobrança recorrente. Então, quando é gerado, deixa eu ver se tem aqui, vou ter que abrir o WhatsApp para mostrar para vocês. Aqui, eu vou mostrar um exemplo para vocês, tá? Então, ele vai mandar o lembrete de pagamento, né? E aqui ele vai colocar a descrição, ó, que pertence, por exemplo, a um IPTV, que pertence a... Teve uma outra que eu fiz aqui, um aluguel, tá vendo? E aí você consegue, então, se o cliente tiver mais de uma cobrança recorrente com você, ele consegue identificar melhor de onde está vindo aquela cobrança. Então, essas são as implementações que eu trago aí nesse 10º módulo aí, né, de implementação.